Queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala com vocês é o pastor Daniel Nascimento. E nós vamos começar, a partir de hoje, uma série que eu já venho adiando há muitos anos, irmãos, nos nossos canais, que é sobre o Guia Seguro para o Céu. Essa série, nós demos ela dentro de um grupo fechado que nós tínhamos, e depois nós desfizemos o grupo e não voltamos mais em nenhum lugar com ela. Então, dito isso, eu vou trazer essa série, o Guia Seguro para o Céu, baseado no Sermão da Montanha, que é o nome desses dois livros meus aqui, que é sobre Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e o Mateus capítulo 7, que ainda vai sair, que é o Sermão da Montanha. Este é, sem dúvida, o sermão mais perigoso que Jesus pregou. Muita gente fala muito, são 3 grandes sermões de Jesus. O Sermão da Montanha, que vai de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. O Sermão do Cenáculo, que vai de João 14, do Evangelho de João, capítulo 14 ao capítulo 17. E também o Sermão Profético, que compreende ali de Mateus 23 a Mateus 25. Dentro desse escopos de grandes sermões de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador, eu, na nossa ótica aqui, principalmente na igreja Palavra da Cruz, quando as pessoas perguntam para a gente assim, pastor, como ser membro da igreja Palavra da Cruz? Eu dou para elas esses 2 textos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e os 10 mandamentos. Essa é a cosmovisão que norteia a nossa vida na compreensão de sermos quem somos e o do porquê que somos o que somos, se deu para você entender. Você não compreenderá a vida cristã, o que é ser um cristão, de fato, de posse de direito, se você tentar desvincular essas 2 coisas. Se você tentar desvincular os 10 mandamentos do Sermão do Monte, você terá um código de conduta fechado nos 10 mandamentos que ele não comportará o que você deveria ser. No sentido de que, se ele não vai comportar, são 10 regras básicas que você não vai conseguir cumprir a primeira. O Sermão da Montanha, ele não é um código de ética solta no ar que qualquer pessoa pode cumpri-la. Nós vamos compreender isso com o passar do tempo, estudando aqui em diversos vídeos, Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 5, Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 6. Nós vamos entrar agora na introdução às bem-aventuranças. E você vai ver, vai notar comigo que não dá para a gente decidir a parte de Jesus Cristo tentar evocar a ideia de fazer do código do Sermão do Monte um código de conduta moral e ética no sentido mundano da coisa, porque aquilo ali que está escrito é tudo que o mundano odeia. É tudo que o mundano não quer ser. É tudo que o crente carnal vai odiar quando encontrar um crente que viva aquilo. O Sermão do Monte é a compreensão num todo holística dos 10 mandamentos. Jesus não inventou nenhum mandamento com o Sermão da Montanha. Ele apenas tira a
os 10 mandamentos da religião farisaica que engessou, que desconfigurou os 10 mandamentos ao seu bel prazer ímpio. A questão judaico-farisaica antiga dos tempos de Jesus tentou fazer dos 10 mandamentos um código de conduta própria, como se fosse uma relativização do próprio 10 mandamentos, porque aquilo que não funcionava para mim eu tirava ele a contento de ser mandamento não para mim, mas para o outro. Então eu julgava o outro com aquele mandamento, mas a mim mesmo eu não me julgava. E Jesus vai fazer uma correção aqui, lógica, teológica, e coloca o crente no cerne dessa questão, ali em cima, como ele vai falar aqui em Mateus 5, que o cristão é como uma cidade em cima de uma montanha. Você não vai conseguir se esconder de fato se você viver o Sermão do Monte. Eles vão perceber você. É proibido, irmãos, por lei divina, um cristão passar despercebido no lugar onde ele está. Não porque ele vai ficar gritando, bravateando que ele é crente, que anda com um galho de arruda, como os crentes da Universal, ou assim por diante, ou que está fazendo uma campanha, ou qualquer bobagem dessa. Não é isso aqui que está sendo colocado. Mas o que está sendo colocado aqui é que se ele for um cristão, então ele é sal da terra e ele é luz do mundo. E você não pode entender o sal sem sentir o sabor. Você não pode dizer que não viu a luz brilhar. Então, dito isso, nós vamos partir para o Guia Seguro para o Céu, o Sermão do Monte. Se você quiser adquirir, nós vamos começar o estudo agora, esses 2 livros para te ajudar melhor na compreensão. Primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você vai encontrar aí o meu telefone, o meu WhatsApp, você vai falar diretamente comigo para adquirir esses 2 livros. Ele vai chegar aí na sua casa e eles estão em promoção. Até dezembro, irmão, eles custam R$ 74,90, eles estão a R$ 49,90, só até dezembro, tá? Que estão em black. Olha bem, também tem um estudo que nós vamos começar na próxima semana também, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, Cristo entre as igrejas. Esse livro é fantástico, tá? Esquece a ideia calvinista arminiana aqui, porque você não vai achar nem nesse nem naquele, tá bom? Esse livro é fantástico também. Tem também um estudo que vamos fazer aqui, baseado no Sermão do Monte também, Ansiedade e sua origem pecaminosa, e o livro da Débora, que é Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Todos eles estão em promoção. Se você quiser adquirir, fique à vontade, entre em contato conosco. Primeiro comentário fixado do vídeo, vamos começar o nosso estudo aqui, ok? Perceba, antes de lermos o texto, perdão, nós temos que nos fazer uma pergunta basilar. Por que o Sermão do Monte foi quase que banido das igrejas contemporâneas? Por que nós não ouvimos mais exposições sinceras deste Sermão da Montanha, tanto em igrejas calvinistas ou igrejas arminianas, pentecostais, tradicionais e assim por diante? Por que nós não ouvimos falar mais sobre isso? Por que o Sermão do Monte foi quase banido? E eu escrevo aqui dizendo que o quase banimento do Sermão do Monte, da oratória dos pregadores contemporâneos, se dá porque este tipo de palavra de Jesus coloca em descrédito toda a pregação do evangelicalismo contemporâneo. O Sermão do Monte é uma paulada no Evangelho da Prosperidade. Pois logo no início do texto, o conceito de felicidade que o Senhor Jesus traz é totalmente oposto ao pregado por esses lobos vorazes de doutrina de prosperidade. De contrapartida, o Sermão do Monte quebra o evangelho liberal e libertino que é pregado pela maior parte das igrejas de hoje.
Sabe aquelas igrejas que dizem é proibido proibir, o Sermão do Monte coloca o dedo na ferida e diz não é assim. Esta liberdade que vocês estão pregando dentro do Evangelho, ela é uma libertinagem, porque a liberdade do Evangelho é justamente dizer não para o que o mundo diz sim. Aqui a família é preservada, pois trata divórcio como coisa séria. Trata de um pudor moral muito profundo. E por outro lado, este que chamam de o guia seguro para o céu, deixa o legalismo desmoralizado. Desmoralizado em si mesmo. Desmoralizando a moral do homem. Então o Sermão do Monte ele foi quase banido porque não dá para o liberal se apoiar nele. De contrapartida, também não dá para o legalista se apoiar, porque ele vai contra qualquer tipo de legalismo. E ele também é paradoxo porque ele vai contra qualquer tipo de libertinagem. O Sermão do Monte é para pessoas que vão se parecer com Jesus Cristo. O Sermão do Monte não compreende ideias humanas nele e não se curva a ideias filosóficas, humanistas e assim por diante. Ele não está nem aí para o seu achismo, nem para o meu achismo. Ele só diz que você tem que ser aquilo que nele está escrito. Vamos estudar a primeira parte das bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Veja, é aqui que o Senhor começa a ensinar o sermão mais tremendo. O sermão, o maior sermão de todos os tempos. É aqui que ele começa a mostrar as bases da nova aliança. Ele mostra o contraste da lei de Deus e da natureza humana, mas também mostra, mas mostra também as faltas que os pecadores hipócritas estavam fazendo com a lei. O Senhor Jesus vai ensinar neste monte que era necessário remover o poder da lei que matava o homem. Com isto, afirmamos que o poder da lei e a sua força não é a lei em si, e sim o pecado. Como bem lembrou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 56. Veja, um servo de Deus, um cristão, alguém seguidor de Jesus, ele não verá problema na lei. A lei cerimonial, irmãos, toda ela apontava para Jesus Cristo. Nós vamos saber disso aqui logo mais em seguida, em outro estudo aqui sobre a lei e Jesus Cristo. Mas a lei apontava para a lei cerimonial, toda apontava para Cristo, toda ela se cumpriu em Jesus Cristo. Mas a questão é, quando falamos de lei, também tem a lei moral. E a lei moral dos 10 mandamentos, ela não foi banida em nenhum dos seus mandamentos, mas em nenhum mesmo. E uma questão aqui que tem que ser falada é que quando nós servimos a Jesus, nós não vemos problemas com a lei moral. Nós não temos problema com a lei moral, nós vemos o problema em que nos matava, porque hora nenhuma vai se dizer que a lei era ruim. Vai se dizer que ela, tomando ocasião no pecado, me matou, como diz Paulo em Romanos 7. Então a lei em si não é ruim, mas o meu pecado é. O Senhor Jesus mostra aqui neste sermão as bases da nova aliança. O Senhor mostra como o homem está totalmente impossibilitado de cumprir qualquer artigo da lei, pois aquele que falhar em um é réu de todos os mandamentos, como está escrito em Tiago. O ensino do Senhor Jesus mostra como a lei cerimonial vai ser cumprida nele e como a lei moral será mantida, e agora estabelecido o poder do seu cumprimento. Veja, Cristo não tira a lei moral. Ao contrário, ele estabelece ali que uma vez estando nele, nós somos
temos o poder dado por ele de cumprir tal lei, porque esta lei do pecado e da morte foi removida em Cristo. Então, sim, nós olhamos para a lei agora e aplaudimos a lei, amamos a lei, porque ela veio do mesmo Deus. O cerne do Sermão da Montanha é mostrar que o homem não conseguirá estabelecer-se diante de Deus como santo sem a graça salvadora, pois é a graça que traz o homem para Deus. O ensino desse sermão é simples: você não consegue chegar a Deus sem a humilhação da graça. Pois para chegar-se a Ele é preciso afirmar que a nossa total pobreza de espírito. Temos aqui o maior ensino de Cristo e devemos prestar muita atenção no que Ele nos ensina. Percebe? Pela lei do Sinai, somos indesculpáveis diante do Todo-Poderoso, pois o problema não está na lei. A lei é santa, boa e justa. Leia a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 12 e 13. Não havia problema com a lei. Eu vi aqui um protótipo de idiota dizendo que no Antigo Testamento os homens cumpriram a lei e foram salvos por ela. Ora, irmão, se houvesse um só cumpridor da lei, Cristo não precisaria ter vindo. Nenhum homem é justo em si mesmo, nenhum homem conseguiria tal feito de chegar-se a Deus por seus méritos, por suas obras, por questões de cumprir a lei, porque era impossível ao homem fazê-la. E porque era impossível, Paulo explica isso em Romanos 7, porque a lei ficou enferma, não por causa da própria lei, mas ela ficou viciada porque o homem que dava um sacrifício hoje para aquele animal morrer em seu lugar no Antigo Testamento, ele já tinha toda a certeza do mundo que teria que trazer o outro no próximo ano, porque ele iria cometer o mesmo tipo de pecado. E assim ele viciou a lei, não porque a lei em si era viciada, mas porque o pecado era viciante. Então vejamos mais adiante isso aqui. Imagine que Deus deu uma dádiva grandiosa para o homem. Mas o que ele fez com essa oportunidade? Ele promoveu o que não podia. Ele provou que não podia conviver com algo tão espiritual, sendo ele carnal, como está em Romanos 7,14. A lei é boa, é espiritual, mas eu sou carnal, foi o que Paulo disse. Neste texto, o apóstolo afirma que nós somos vendidos como escravos do pecado. Logo, eu entendo que a lei não me comprou, mas mostrou bem a minha condição de um escravo miserável. Ela não resolveu o problema do pecado, mas ela mostrou o caráter santo de Deus. No entanto, o homem estava perdido diante desse caráter santo. Bem cantou John Newton no seu hino Maravilhosa Graça. John Newton cantou: maravilhosa graça com doce ao som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora encontrei. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou, foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou meus medos. Quão preciosa graça apareceu a hora em que primeiro acreditei. A lei não conseguiu abrir os olhos dos cegos, mas conseguiu fazer com que este escondesse o seu rosto do Criador. Pois a lei estava enferma, Romanos 8,3. Isto é, a lei estava enferma porque não produzia nenhuma justiça, já que ela não libertava o pecador do seu pecado. Apenas mostrava a este pecador o quanto ele estava longe de Deus, mas nunca o tornava justo. Leia a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 21. No mercado de escravo, a lei era a minha algema. O pecado era o que me condicionava a ser escravo. Mas a lei dava força para o pecado. Romanos 7, 7 e 8.
Quando Paulo afirma neste texto que não conhecia o pecado antes da lei, devemos entender que o apóstolo está afirmando que a lei veio e tirou a inércia do pecado. Isto não quer dizer que o homem não pecava antes da lei, mas a lei veio apenas para mostrar ao homem o quanto ele estava apodrecido no pecado. Pela lei, ninguém será justificado. Gálatas 3, versículo 11. Quer brigar? Brigue com esse texto. Quer discutir? Discuta esse texto de Paulo. Gálatas 3, 21. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Deixa-me dar uma olhada aqui. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ou seja, Paulo está dizendo, a lei não é contra a promessa, de modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido da lei. Ou seja, Paulo está dizendo, não existe nenhuma lei cerimonial que possa vivificar o homem. Então aquilo para o homem era dramático, era desesperador. Porque ao olhar uma tentativa de justificativa e de se achegar a este monte com a minha força, com os meus predicados, com os meus talentos, eu estou dizendo que eu posso chegar-me diante de Deus, mas a lei me diz outra coisa. A lei diz, olha o quão miserável você é. No Sinai foi constituído o ministério da morte, como está em 2 Coríntios 3, 7. É aqui que o apóstolo mostra toda a força da lei. Isso não quer dizer que a lei veio com o intuito de matar o homem, mas veio punir criminosos. Imagine o peso da morte que tem, imagine o peso de morte que tem uma lei dizendo para um assassino, não matarás, quando o coração do homem está repleto de homicídio. A lei trouxe para o homem o conhecimento do seu pecado, mas outra vez afirmam, ela não transformou o homem. Logo, o seu ministério era de morte. Entenda, a lei não resolveu o problema do homem, apenas mostrou que ele tinha um problema, tirou a inércia do problema dele. Então, dito isso, a lei veio apenas dizer a você e a mim quão longe estávamos de Deus. Perceba bem uma coisa. O Sermão do Monte, uma pergunta que fica aqui. Então o Sermão do Monte é uma nova legislação? Há quem tente de forma reprovável afirmar que o Sermão do Monte é uma segunda e nova legislação que o Senhor Jesus sancionou para os seus eleitos. Isto é uma inverdade, pois o Sermão do Monte nunca foi uma nova legislação. Ele é, na verdade, uma ratificação da lei de Moisés. O que o Senhor Jesus vem mostrando nesse sermão é, na verdade, uma correção da lei. Ele mostra como aqueles que queriam se justificar apenas pela lei cerimonial e não cumpriam nada da lei moral, estavam afastados de Deus. Veja, irmãos, o que o Senhor Jesus faz com o Sermão do Monte é colocar a lei num pedestal. É polir a lei moral e dizer, é isso aqui que a lei fala. Porque dar dízimos, dar ofertas, dar sacrifícios, qualquer ímpio consegue fazer isso, qualquer ímpio consegue andar de pano de saco na rua, qualquer ímpio consegue deixar o cabelo grande e dizer que é uma mulher santa porque tem cabelo grande e saias grandes e assim por diante. Qualquer ímpio pode colocar um terno e uma gravata
Qualquer pessoa pode fazer isso. Porque são cerimônias. Mas nenhum ímpio consegue mudar a condição do seu coração. Nenhum ímpio conseguirá fazer isso. É como pegar um leproso e colocar uma roupa de seda fina em cima dele. Em algum tempo você vai olhar e vai achar que aquela doença foi embora. Mas bastará um pouco de tempo e você verá que toda purulência, toda purulência, toda secreção inundará a roupa de seda e ficará ainda pior do que estava. É como a armadura daquele capitão de guerra que diz que ele era leproso. Por fora, quem olhasse dizia, ele está com a armadura, mas quando ele tirava, a lepra estava lá. Isto somos nós quando tentamos resolver nosso próprio pecado. O que o Senhor Jesus faz, o que o Senhor Jesus faz questão de mostrar neste monte é que nós não necessitamos de uma nova lei, mas o que ele afirma é que agora ele dará poder para que abraçarem para aqueles que abraçarem seu sacrifício para cumprir a legislação antiga. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: aqueles que me abraçarem, que abraçarem o meu sacrifício, eles verão que terão poder não para cumprir uma nova lei, mas para cumprir a lei que aí já estava estabelecida. Não há uma nova lei moral sendo estabelecida, há um rompimento com a lei cerimonial, isso nós reconhecemos sim. A lei cerimonial, ela passou toda ela, de cima para baixo, não tem nada aqui mais para se cumprir. Em Jesus Cristo se cumpriu todas elas. Mas a lei moral está aqui. O que o Senhor Jesus veio fazer foi trazer a lei para perto do povo de Deus. Ele não promulgou uma nova lei, mas trouxe a lei de Deus para dentro do coração dos seus eleitos. Sem a plena condenação da lei, é impossível conhecer a graça, mas sem o pleno cumprimento da lei, é impossível conhecer a Deus. Perceba, sem o pleno conhecimento, sem a plena condenação da lei, é impossível que eu conheça a graça, porque graça é o favor imerecido. Glória a Deus. Mas, sem o pleno cumprimento da lei, eu não consigo conhecer Deus. Veja, nós temos aqui uma tensão. Condenados pela lei. E aí eu conheci a graça. Porque uma vez que eu vi que não posso cumprir nada do que me é pedido na lei, eu abrogo para o sacrifício e os méritos de Jesus Cristo. E ali eu encontro paz, ali eu encontro gozo, ali eu encontro-me satisfeito nele, porque ele me abraçou e disse: não tema, porque eu cumpri a lei. Mas eu preciso, sem o pleno cumprimento da lei, é impossível conhecer Cristo. É impossível conhecer Deus. Mas agora, uma vez que Cristo cumpriu, ele coloca os méritos dele sobre mim e me manda de volta para Deus. E me manda de volta para a lei de Deus. E diz: agora eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Agora você vai cumprir. Não por legalismo, mas por reconhecimento de quem você é. Mas para que esse cumprimento se saia, irmãos, aqui é que tem uma coisa interessante acontecendo. Deixa-me ver se vai dar tempo. Eu temo que não dê, mas vou tentar assim mesmo. Vamos ver. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz como nós vamos nos achegar a ele. Que é a pobreza que faz ficar rico. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3.
O que é uma pessoa bem-aventurada? A palavra bem-aventurado vem do original grego Macário, que quer dizer bendito, satisfeito ou feliz. Este termo deixa-nos a ideia de que, quando o Senhor Jesus falou sobre bem-aventurados, ele estava aferindo qual seria o conceito de felicidade do seu reino. Por isso ele começa propositalmente com a expressão feliz é aquele que é pobre de espírito. Irmãos, um adendo aqui, uma nota de rodapé. Por que nós odiamos o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte tira de nós toda e qualquer pretensão de controle que nós poderíamos ter. Toda e qualquer pretensão de controle que nós poderíamos ter. E ele começa dizendo que feliz, estabelecido está. Quem será feliz no meu reino? Feliz é aquele que é pobre de espírito. Para nos chegarmos a Deus, devemos ter em mente que precisamos estar despido de nossa prepotência, dos nossos atributos humanos, de todo o talento natural que um dia tivemos. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo ou me vendo, Deus não precisa de nenhum talento seu na obra, no reino dele. Deus não precisa de nada que você tenha. O que você tem para ele não é absolutamente nada. Ao afirmar que continuamos, a fim de continuarmos nosso estudo, devemos estudar sobre o que é uma pessoa pobre de espírito. Devemos, em primeiro plano, falar sobre o que não é uma pessoa pobre de espírito, pois muito confunde acerca desse assunto. Vamos ver o que não é um pobre de espírito. Ser pobre de espírito não tem a ver com ser pobre de dinheiro. Embora que os que são ricos tendem a confiar em suas riquezas e os pobres só tenham Deus para recorrer, este termo pobre de espírito requer uma análise maior. A palavra pobre aqui aparece no vernáculo grego como pitochoi, que quer dizer um pobre mendigo. Embora se trate aqui de um mendigo, a palavra está se referindo mais a um mendigo espiritual do que a um mendigo material. Entenda, irmãos, há uma diferença em ser pobre e ser mendigo. Porque ser pobre sou eu. Eu sou uma pessoa pobre de dinheiro. Uma pessoa que vive em situação de mendicância, ela é o extremo da pobreza, porque se você não dá uma esmola ao mendigo esperando que esse mendigo te pague, essa que é a questão que está sendo colocada por Jesus aqui. Ele está dizendo, feliz é aquele que entendeu que é um mendigo espiritual, que ele não tem nada para me dar, que ele não tem nada para se aproximar de mim, que nada restou nele, nada, absolutamente nada, que ele possa me dar para que eu retribua. E quando eu fizer por ele, ele tem que entender que ele não pode, por nenhuma regra, me retribuir favores que eu farei. Esta é a pobreza de espírito que tanto se fala aqui. Vamos ver o que é um mendigo, o que não é um mendigo. O que não é um pobre de espírito? Não é alguém que tem uma baixa estima ou um sentimento de coitadismo velado. Isto não é ser pobre de espírito, isso é ser depressivo. Também não se trata de ser uma pessoa legalista que tem tendências de piedade. Isso não é ser pobre de espírito, pois todo legalista se envaidece do fato de não ter vaidade. Já viram aquelas pessoas legalistas? Eles são vaidosos porque não são vaidosos. Já viram isso? É o que mais acontece. Já que esclarecemos alguns pontos de que ser humilde ou pobre de espírito não tem nada a ver com estas coisas, agora vamos nos embrenhar ao significado do ser uma pessoa humilde ou pobre de espírito, um mendigo espiritual. Devemos estudar, em primeiro plano, que as bem-aventuranças não são algo que você consiga obter sozinho. É impossível para você chegar ao monte da bem-aventurança com a sua força.
A primeira coisa que você deve encontrar para chegar ao monte da bem-aventurança é encontrar-se com a cruz, o Evangelho, o monte do Gólgota. Sem este monte é impossível você chegar ao outro. Você não pode chegar a este monte sem passar primeiro no monte do Gólgota, no Calvário. Você não vai encontrar este monte sem antes encontrar este outro. Você não pode, por nenhuma questão, achar um dia que você encontrou o monte das bem-aventuranças sem passar no monte da crucificação, sem passar no Calvário. E é isso que está sendo aqui hoje posto por muitas igrejas. As pessoas estão achando que chegaram a esse monte, mas nunca passaram no Calvário. Não vai dar certo. Nunca deu. A primeira coisa que você deve encontrar para chegar a este monte da bem-aventurança é encontrar-se com a cruz, com o Evangelho, o monte do Gólgota. Sem este monte é impossível chegar ao outro. Logo, para chegar ao monte da bem-aventurança, você tem que ter se encontrado com o Evangelho. Quando nós nos encontramos com o Evangelho, somos humilhados e temos de encontrar com a nossa natureza pecaminosa e miserável. Só tendo um genuíno encontro com o Evangelho para sabermos quão grande é a nossa miséria diante de Deus. A primeira coisa que o Evangelho faz conosco é uma obra aniquiladora para depois nos levantar. Ele primeiro nos derruba e depois nos ergue. Você não pode dizer que vai conhecer esse monte se você não se sentiu sendo aniquilado pelo Evangelho. Se você não encontrou-se ainda com você mesmo e com a natureza perversa e pecaminosa que você tem. Logo na primeira sentença do Sermão do Monte, o mestre nos mostra que nós somos incapazes de realizar este feito sozinho. Pois para nos achegarmos a ele é preciso um conhecimento humilde de que, sem ele, não conseguiremos. Veja uma coisa muito simples. Quando você chegasse diante do Evangelho, você vai reconhecer que por sua força você não consegue nada. Este é o primeiro reconhecimento. E sobre isso o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz, em outras palavras, o Sermão do Monte virtualmente nos diz, eis o monte que você precisa escalar e elevado o nível até aonde você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender ao completar este monte, ao contemplar este monte que lhe compete subir, é que você não pode fazer tal coisa sozinho. Que você por si mesmo é totalmente incapaz da façanha. E qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão. Dr. Lloyd-Jones diz que você não pode chegar diante desse sermão e achar que vai subir ele sozinho. Porque o primeiro degrau para essa subida é o reconhecimento de que você não pode. O primeiro degrau para essa subida é o reconhecimento que você não tem qualificações necessárias para subi-la. Como já falou o Dr. Martyn Lloyd-Jones, nós não podemos nos achegar a este monte pensando que isto se trata de algo que nós vamos conseguir fazer por nós mesmos. Pois ao contemplarmos este monte, entenderemos que os padrões de Cristo são muito altos. Só alguém que esteja movido de uma íntima e sincera mendicância espiritual entenderá a sua pobreza, entenderá que a sua pobreza é tanta que jamais atingirá tais padrões. Pois ele é um mendigo no quesito moral, um mendigo de caráter, e por mais que ele tente, ele nunca atingirá o padrão que este sermão lhe chama a ter. Sendo assim, ele cairá de joelhos e entenderá que ele, pelas suas prerrogativas, ele não passa de um perdido, como disse Paulo em Romanos 7:24, miserável homem que sou.
Ao contemplar este sermão inacessível, longe demais do que somos aqui agora. Se somos crentes, se nos encontramos no primeiro monte do Calvário, vamos entender que este sermão é algo muito grande, que este monte não dá para subir nele com a minha força, com o que eu tenho. Logo de início, esta é a mensagem do Sermão no Monte. Ninguém pode cumprir este sermão se o Pai não o trouxer para o aprisco, como está em João capítulo 6, versículo 44. Você não pode cumprir este sermão se o Pai não te trouxer para ele. É neste monte que somos destituídos de todo o nosso ego de grandeza. E começamos a entender que o que vive em nós não é mais nosso, e sim dele. Enquanto existir em nós algo que busque uma glória para Deus e outra para nós, nós nem passamos perto deste monte. Nele se aprende a ser humilde de espírito. E isto implica em afirmar que a confiança em meus próprios méritos diante de Deus não existe mais. Eu não posso, por nenhuma circunstância, pensar que algo que eu faça será atrativo para Deus. E eu tenho que ter a humildade de reconhecer que, moralmente, sou um mendigo. E tudo que ele faz para mim, eu não conseguirei retribuí-lo. Oh, aleluia! Eu não conseguirei dar nada em troca disso. Eu não conseguirei pagar. Isto não se trata de um empréstimo de Cristo conosco, isso se trata de um resgate. Resgatar alguém está na palavra muito singular, irmãos, isso. Resgatar é dizer ao outro que ele não tinha poder nem força para sair daquilo lá sozinho. Então, por isso enviaram um resgate, para tirar ele da posição que ele estava. Isto não tem pagamento de volta. Parece meio contraditório ouvir isso quando os pregadores contemporâneos vivem com seus livros de liderança ensinando ensinando a você a usar o seu potencial e como você pode tratar a sua imagem e viver toda a vida realçando as suas qualidades. Imagine bem, esse Sermão do Monte, ele vai pegar os ensinamentos de Pablo Marçal e outros aloprados desse tipo e vai jogar todos ao lixo, vai jogar todos à margem da história cristã, vai dizer isso aqui, não importa o que você diga, não importa quantas chaves de judeu você tem ou não tenha na cabeça, isto não vai funcionar com este sermão, porque este sermão não te prepara para esta vida, este sermão te prepara para o céu. Este Sermão do Monte, ele não está disposto a te preparar para nada disso aqui. É para algo maior, é para algo visionário, é para algo que de fato te projete para a eternidade. Mas eis aqui surge a pergunta: o que é de fato? O que ou quem é de fato um pobre de espírito? Vamos ver rápido. Vai dar tempo. E esta parte do sermão eu gostaria que você prestasse muita atenção. O que é ou quem é de fato um pobre de espírito? Para a resposta dessa pergunta, a melhor coisa a se fazer é recorrer às Escrituras, pois elas nos mostrarão o que de fato é alguém pobre de espírito. Como já falamos, não se trata de pessoas fracas ou tímidas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, vai dizer assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito de espírito, com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde
e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. Este texto e muitos outros do Antigo Testamento mostram-nos o que é um homem pobre de espírito. Este é o contrito. O que é contrição nos termos bíblicos? Literalmente, esta palavra quer dizer está machucado ou quebrado. Quebrado por causa do seu pecado. Um ser humano quebrado ou humilde de espírito é alguém que não coloca os seus predicados para aparecer, pois sabe muito bem que, para que Deus habite nele, é necessário que ele seja um pobre, como também o texto de Sofonias 3, versículo 12, afirma que foi deixado para Deus um povo humilde e o pobre que confia nele. Veja como está escrito em Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Quando Davi fugia da presença do rei Abimeleque, ele falou: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, salvou de todas as suas angústias. Salmo 34, 6. Em momentos de angústia, o poderoso Davi sentiu que não passava de um pobre, um mendigo que necessitava de uma esmola do seu Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 66, 2, o Senhor diz que olhará para o humilde e o contrito de espírito. E sobre isso, John Stott diz: assim, ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual, ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sob a santa ira de Deus. E nada merecemos além de juízo de Deus. Nada temos a oferecer, nada a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus. Isso é glorioso, o que John Stott escreveu aqui. Um homem pobre de espírito é alguém como Gideão, que foi chamado por Deus e ele mesmo disse: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. Juízes 6,15. Quando o Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça e o chamou para a grande obra, Moisés disse: eu sou pesado de língua. Êxodo 14:10. O rei Davi disse: quem sou eu? Quem sou eu? Senhor Jeová. E quem é minha casa para me teres trazido até aqui? 2 de Samuel 7,18. Isaías, quando teve um encontro com Deus, disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um homem contrito de espírito vai reconhecer a sua total insignificância diante de Deus. Se ele é um pobre de espírito, entenderá que nada terá da parte de Deus senão graça, e sobretudo graça, e mais graça. A gente acabar, para esse vídeo não ficar muito longo, no Novo Testamento encontramos muito exemplo de pessoas contritas, pobres, mendigos de espíritos, que vieram até Jesus Cristo, e a única solução para suas dificuldades, e viram em Jesus a única solução para suas dificuldades. Certo centurião procurou o Senhor Jesus Cristo e o pediu para que o Senhor curasse o seu criado. O Senhor respondeu: eu irei curá-lo. Mas o centurião disse: eu não sou digno que entres em minha casa. Mateus 8, 8 e 9. Perceba que aquele homem tinha muitos criados, dava ordem a soldados, mas reconheceu que nada disso valia, pois diante do Cristo de Deus, ele era uma pessoa indigna. Não tinha nenhuma dignidade diante do nosso Cristo. Certa mulher um dia procurou o Senhor que expulsasse o demônio de sua filha e disse: Senhor, socorre-me. Quando ela ouviu a palavra da boca do Senhor, que não era lícito dar os pães da mesa aos cachorros, ela se humilha ao máximo e diz: mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mateus capítulo 5, 27.
Quando o Senhor Jesus encontrou Pedro, ele disse: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Lucas 5:8, Pedro está dizendo: eu não mereço, eu não posso ficar perto do Senhor, o Senhor não sabe quem eu sou uma miséria ambulante, andando, não dá para eu ficar perto de um homem santo como o Senhor. Quando o Espírito Santo coloca em nosso coração a contrição, a pobreza de espírito, nós vamos passar vamos pesar tudo mais como refúgio. Tanto a pobreza quanto a riqueza deste mundo terão o mesmo valor, pois o pobre e o rico precisam se esvaziar do mesmo jeito na presença de Deus. Ser pobre de espírito é quando o ser humano arrogante passa a não depender de si mesmo e vive para depender apenas de Deus. É uma completa ausência de orgulho, pois ser humilde de espírito é sentir todos os dias que nada somos, nada temos. E agora vamos olhar para Deus em total dependência e submissão, esperando única e exclusivamente dele, e sempre sabendo que Deus é misericordioso para com aqueles que humildemente se achegam a ele. Simples como o apóstolo Paulo, que afirmou que todas as coisas para ele não passavam de refúgios, e as convicções religiosas, sua reputação, seus parentes e tudo que ele possuía foi reduzido a refúgio por causa de Cristo. Filipenses 3:5-11. O pobre de espírito não tem nada além de Cristo. A igreja primitiva conheceu bem o que é ser pobre de espírito, coisa que a igreja dos tempos modernos não passou ainda nem perto. Lembre-se, a igreja de Laodiceia tinha toda a prosperidade da época, mas era miserável, pobre, cego e nu. Ao passo que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, esse é o primeiro vídeo. Eu peço a você que curta, compartilhe, comenta esse vídeo. Se quiser adquirir para estudar conosco, provavelmente vamos colocar uma vez na semana um estudo sobre o Guia Seguro para o Céu. Esse é o primeiro vídeo, tá? Eu espero que vocês repercutam, façam discipulados em classe se quiserem. Adquire nossos livros, tá? Tá aqui também. Eu peço a vocês que nos ajudem em nome de Jesus e que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Querendo falar conosco, o primeiro comentário fixado no vídeo está aqui, tá? Guia Seguro para o Céu, de Daniel Nascimento, volume 1 e volume 2, que sou eu, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.